Amém, irmãos? Vamos abrir em Filipenses capítulo 2, dando continuidade à nossa exposição. O título da nossa mensagem, seguindo em frente. O apóstolo Paulo, ele agora chega numa parte da carta onde ele toca justamente nesse ponto. Ele estava preso, os irmãos de Filipos já sabiam. Ele dá alguns direcionamentos à igreja e ele fala agora a respeito de seus companheiros Timóteo e Epafrodito e tudo aquilo que ainda era necessário que se fizesse. O apóstolo Paulo queria enviar Timóteo até a igreja de Filipos justamente porque é necessário que aqueles que uma vez evangelizados sejam também discipulados. Nós precisamos, independente dos problemas, continuar fazendo a obra de Deus e vivendo cada dia o seu próprio mal. Muitas vezes os obstáculos, eles vêm na nossa vida com o propósito de nos paralisar, de tentar nos fazer olhar para trás. E o apóstolo Paulo está mostrando aqui que ele estava preso, mas a obra de Cristo não estava. Existiam dois servos do Senhor, tão servos do Senhor quanto o apóstolo Paulo, que estavam disponíveis para continuar ministrando na igreja. E um desses estava com Paulo no momento que Paulo redigia essa carta, como nós vimos no começo, que era Timóteo. Timóteo estava com Paulo quando essa carta foi escrita em Roma, muito provavelmente em Roma, na sua prisão, na sua primeira prisão. E ele já disse aqui no capítulo 1, versículo 1, ele começa dizendo: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. E agora, a partir do capítulo 2, versículo 19, Paulo vai falar a respeito desses dois servos que iriam ministrar na igreja de Filipos. E ele vai mostrar aqui para nós algumas das qualificações necessárias para que necessariamente todos nós nos avaliemos em relação ao ministério prestado. Então, convido vocês a abrirem comigo no versículo 19 do capítulo 2. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Naquela época, as igrejas se comunicavam principalmente por meio de cartas. Nós estamos falando no século I, onde não existiam os meios de comunicação que temos hoje. Então o apóstolo Paulo, que havia recebido notícias de Filipos, ele agora manda essa carta de volta a Filipos, e ele manda junto com a carta pessoas que ele achava dignas de confiança, para que continuassem a obra de Cristo uma vez iniciada naquele lugar. Então ele diz aqui, repito, espero porém no Senhor Jesus, porque ele entende que a obra é do Senhor Jesus, que ainda que nós façamos planos, muitas vezes os nossos planos, eles não acontecem, ou na maioria das vezes, como planejamos. Então, muitos de nós planejamos chegar aqui de uma forma e chegamos de outra. Os irmãos do louvor sabem disso. Muitas vezes se ensaia, e na hora do louvor algumas coisas acontecem de maneira diferente. Mesmo quando a gente está filmando, é a mesma coisa. Uma internet pode cair, e são coisas que vão além das nossas possibilidades. Então, ainda que façamos planos e comuniquemos uns aos outros esses planos,
devemos estar sempre conscientes de que o Senhor pode alterar isso a qualquer momento. Nós não mandamos, nós oramos, nós temos comunhão com Deus e aprendemos que Deus sabe o melhor para nós e aceitamos aquilo que Deus, assim, pela sua livre providência, faz acontecer nas nossas vidas, muitas vezes sem nos avisar. Espero, porém, no Senhor Jesus mandarmos Timóteo o mais breve possível. Perceba que na igreja as coisas elas precisam ser feitas sempre com diligência. Eu sei que a maioria de nós fomos criados em um contexto de que as coisas de Deus elas não têm tanta importância assim. Mas, segundo a Bíblia, é o contrário. Então o apóstolo Paulo ele diz o mais breve possível. Porque nós já vimos aqui, eu creio que foi ontem, ou anteontem, foi ontem, ou anteontem, anteontem que nós vimos a parábola do semeador. E vimos justamente nesse contexto aqui de Filipenses, e percebemos que a semente que cai no solo, que fica à beira do caminho, o que acontece rapidamente, vem o diabo, e arrebata. Então o apóstolo Paulo sabia que uma igreja que não tivesse uma liderança preparada fica suscetível a ataques dos falsos mestres. E é debaixo dessa preocupação que ele ansiava mandar logo Timóteo para saber da situação. Porque a realidade dos falsos mestres, a realidade da influência de falsas ideias no meio da congregação dos santos é uma realidade. Então nós muitas vezes chegamos de um jeito numa semana e na outra semana os nossos pensamentos podem estar todos confusos. Daí a necessidade da pregação constante para que estejamos sempre firmes e alicerçados naquilo que nós cremos. O mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado, também tendo conhecimento da vossa situação. Então Paulo tinha sempre essa preocupação em relação à saúde espiritual das igrejas, principalmente as igrejas que ele se correspondia, as igrejas que ele havia plantado e que ele tinha algum tipo de ligação. Ele se preocupava em saber como aquela igreja estava andando. Versículo 20: porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Porque o apóstolo Paulo estava enviando Timóteo? Por que não enviou outra pessoa? Uma vez que existiam talvez outros que estivessem lá disponíveis. Porque a obra de Deus é coisa séria. Porque nós precisamos entender o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos lutando contra principados, contra potestades, contra hostes espirituais do mal que habitam nas regiões celestes. Eles estão a todo tempo usando todas as pessoas à sua disposição para tentar fazer o mal, para tentar atingir o povo de Deus. E é preciso que aqueles que ministram sejam pessoas aptas a isso. Eu quero apresentar aqui a vocês algumas das qualificações que Timóteo tinha. Quando Paulo fala, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, o apóstolo Paulo estava dizendo acerca de Timóteo as seguintes qualificações. Abra comigo na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, e ele vai nos mostrar aqui quais são as qualidades que um ministro do Senhor, aquele que de alguma forma busca exercer um serviço ao Senhor. E perceba que essas qualificações valem tanto para aqueles que pregam, que são chamados de pastores, presbíteros ou bispos. Esses três nomes
eles são sinônimos, né? Falam a respeito de uma mesma pessoa, a liderança da igreja, e fala de pessoas que auxiliam na liderança da igreja, que são os chamados diáconos, que nada mais significa do que aquele que serve. Vem do verbo grego diakonai, que significa servir. Então o apóstolo Paulo aqui no capítulo 3 de Timóteo, ele vai dizer essas qualidades que necessariamente Timóteo as tinha, porque se Timóteo não tivesse, Timóteo não poderia ser o pastor da igreja de Éfeso. Então ele diz aqui no capítulo 3, fiel a esta palavra, versículo 1, se alguém aspira ao episcopado, a ideia de episcopado aqui fala justamente se alguém anseia ser líder na igreja, ter um papel de liderança em uma congregação local. Ele diz, excelente obra almeja. Por exemplo, irmãos, nós vamos evangelizar em Vista Alegre, nesse sábado, se Deus assim o permitir. As oposições têm crescido bastante nas últimas semanas, e principalmente nessa última semana. Eu tenho certeza que essa oposição é justamente por conta desse evangelismo, que não é um simples evangelismo, mas é o início de uma obra missionária nesse bairro que nós já falamos. Então vamos imaginar que daqui a algum tempo nós viemos a plantar uma igreja nesse bairro. Não necessariamente o pastor tem que ser eu. Alguém pode ser vocacionado no meio de vocês ao episcopado. E necessariamente essas qualificações aqui vão ter que ser uma marca dessas pessoas para que elas possam desempenhar o ministério. Pois, como nós já repetimos algumas vezes, a seara é grande e poucos são os ceifeiros. Então eu já tenho pastoreado na Boca do Rio, aqui no Alto das Pombas. A gente também tem ido em Cosme de Farias e agora vamos estar em Vista Alegre, se assim Deus o permitir. E a propósito, os nossos corações, as nossas expectativas são sempre chegar nesse lugar, encontrar de fato pessoas que são eleitas do Senhor e plantar nesse lugar uma verdadeira igreja, porque nós acreditamos que essa é a vontade de Deus, fazer de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. Mas a grande questão, irmãos, é que servir ao Senhor não é algo simples. Nós sempre falamos isso, mas infelizmente eu creio que nós não damos a devida atenção a esse alerta. É necessário, portanto, que o bispo, ou seja, que aquele que vai desempenhar uma função de liderança na igreja, seja irrepreensível. E a gente já falou, uma pessoa irrepreensível não é uma pessoa que não comete nenhum erro, mas é uma pessoa que, uma vez exortado, se arrepende do seu erro e o deixa. É isso que faz uma pessoa ser irrepreensível. É uma pessoa que é corrigida, que aceita a correção e que amadurece. Esposo de uma só mulher, fala justamente que não pode existir poligamia. Uma pessoa não pode ter mais de uma esposa. Isso não significa que a pessoa solteira não possa ser pastor. Claro que um solteiro pode ser pastor. O próprio Timóteo era solteiro, Paulo era solteiro. O que ele está dizendo aqui era um hábito que existia, inclusive, no meio do povo de Deus. Por exemplo, Jacó teve quantas esposas? Quantas esposas? 2, inclusive eram irmãs, Lia e Raquel. Então a gente vai perceber que esse hábito existia no povo de Deus, mas não era a vontade de Deus. Então aqui ele está dizendo, olha, mesmo que tenha isso acontecido no Antigo Testamento, essa nunca foi a vontade de Deus.
Porque algumas pessoas vão dizer, mas no Antigo Testamento aconteceu isso. Inclusive, um dos patriarcas tinha 2 esposas, Jacó. E aí? Então ele já deixa claro aqui, não. Se for para se casar, só pode ser uma vez. Temperante, ou seja, uma pessoa equilibrada, que não perde a calma facilmente. Sóbrio, uma pessoa que não é entregue a nenhum tipo de vício. Modesto, a ideia de modesto é uma pessoa que vive uma vida humilde, uma pessoa que não busca o luxo. Hospitaleiro, uma pessoa que sabe tratar bem as pessoas. Apto para ensinar, porque uma pessoa não pode desempenhar uma função de liderança se ela não tem o dom do ensino. Você vai ver que essa é uma das poucas diferenças que existe entre as qualidades do pastor para o diácono. O diácono não tem a necessidade de ter essa aptidão a ensinar, ainda que alguns diáconos possam tê-la. Mas no caso do pastor, isso é uma necessidade. Não dado ao vinho, não pode ser uma pessoa que venha a viver uma vida dissoluta, não violento, porém cordato, uma pessoa que procura viver tranquilamente com os outros, inimigo de contendas, não avarento, ou seja, não pode ser uma pessoa que quer ganhar dinheiro e que governe bem a própria casa. A ideia é justamente evitar aquilo que Jesus tinha tanto repreendido nos fariseus, que era a falsidade. A pessoa ser uma coisa na igreja e ser outra coisa em casa. Então ele diz, olha, você tem que ser a mesma pessoa, tanto na sua casa, quanto na igreja, quanto em qualquer outro lugar. Essa é a ideia. Que governe bem a própria casa, pois como cuidará da igreja de Deus? Não pode ser neófito. A ideia de neófito aqui é um novo convertido. Por quê? Porque é necessário ter maturidade para pastorear, para não suceder que se ensoberbeça e corra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então todas essas qualidades que eu li aqui para vocês, irmãos, eram qualidades que eram encontradas no próprio Timóteo. É isso que Paulo está dizendo aqui no versículo 20, porque a ninguém tenho de igual sentimento. A ideia é, Paulo diz, eu não conheço ninguém que tenha se entregado mais à obra de Deus do que esse jovem aqui, que tem estado comigo lado a lado há algum tempo e que eu estou enviando a vocês, que é Timóteo. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, é algo muito sério, muito profundo e muito bonito. Que sinceramente cuide dos vossos interesses. A preocupação que Paulo tinha com a igreja de Filipe era uma preocupação que o próprio Timóteo também tinha. Então Paulo está dizendo, eu estou enviando essa pessoa como se fosse eu mesmo, pois ele tem esse mesmo sentimento que eu tenho em relação a vocês, de preocupação em relação à saúde espiritual de vocês. Como é bonito quando em uma igreja nós temos homens de Deus no plural, que amadurecem juntos e que fazem a obra de Deus juntos. Versículo 21, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Paulo está falando algo que ele havia dito no início da carta, se você prestar atenção. Vamos voltar um pouco ao capítulo 1. No capítulo 1, o apóstolo Paulo está dizendo que muitas pessoas pregavam a obra de Deus, mas não faziam isso com sinceridade, não faziam isso da forma correta. Capítulo 1, versículo 15. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Então o que Paulo está dizendo no capítulo 2 está intimamente ligado com essa realidade aqui do capítulo 1. Paulo está dizendo, olha, tem gente pregando a verdade, mas não está pregando a verdade pela motivação correta. Timóteo não é assim. Timóteo prega a verdade, vive a verdade e tem a motivação correta. Versículo 15 do capítulo 1 ainda. Alguns efetivamente proclamam
a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Era o caso de Timóteo. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Era o caso de Timóteo. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Então o apóstolo Paulo está debaixo dessa realidade, que mesmo diante desses que pregam o verdadeiro Evangelho, existe uma subdivisão. Não deveria existir, mas infelizmente, irmãos, muitos sucumbem diante do banquete que Satanás coloca diante deles. Muitos sucumbem diante das provações, e então vem na fé uma fonte de lucro. Então o apóstolo Paulo está dizendo: olha, Timóteo, não é assim. Versículo 21 do capítulo 2, voltando agora para o nosso texto. Pois todos eles buscam o que é seu próprio. Paulo estava dizendo: olha, sabe por que eu estou mandando Timóteo? Porque a maioria das pessoas que eu tenho visto aqui, eles têm buscado pregar o Evangelho, mas não têm pregado o Evangelho liberalmente. Não tem pregado o Evangelho de todo o coração, não tem pregado o Evangelho sem interesses humanos. Mas Timóteo tem vivido essa verdade, e é por isso que eu estou enviando a ele. Buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Infelizmente essa é a realidade. A maioria das pessoas na igreja, elas estão mais preocupadas com as suas vidas pessoais do que com a obra de Jesus Cristo. Nós vimos hoje de manhã o motivo de tantas murmurações e contendas, porque o foco tem se tornado sempre a vida pessoal e não a obra de Cristo. Versículo 22 do capítulo 2 de Filipenses. E conheceis o seu caráter provado. Perceba, os filipenses já conheciam o caráter de Timóteo. E o que é o caráter de uma pessoa? O caráter de uma pessoa fala justamente da personalidade da pessoa, de como essa pessoa se porta diante das situações, diante dos outros. Qual era o comportamento de Timóteo? E ele diz: é um comportamento provado e aprovado. Vocês sabem disso. É isso que Paulo está dizendo aos filipenses. Pois serviu ao Evangelho. Timóteo não era neófito, embora ele tivesse pouca idade, porque ele começou cedo. Por exemplo, muitas pessoas olham para o irmão José, e o irmão José tem 26, né? O irmão José chegou aqui com 18, está com 26. Então a pessoa diz: mas esse jovenzinho já prega na igreja. Meu irmão, ele tem 8 anos de igreja. E 8 anos de igreja é como se fosse 30 anos em qualquer outra. Porque na nossa comunidade nós temos cultos todos os dias. Então, se você pegar a quantidade de culto de uma igreja comum, são 2 ou 3 por semana, e pegar a quantidade de cultos que nós temos aqui, que são 7 por semana, você vai chegar a esse número muito facilmente. Que 8 anos aqui pra gente é como se fosse 30 em outra igreja. E se for um crente domingueiro, então é como se fosse 50. Então, aqui é o caso de Timóteo. Timóteo era jovem, como a gente vai ver na carta, primeira carta, que ninguém despreze a sua juventude. Mas ele era uma pessoa já experiente das viagens missionárias que ele tinha feito com Paulo. Então aqui ele diz, versículo 22, conheceis o seu caráter provado. Provado. Ele já havia sido provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. O que Paulo quer dizer aqui é justamente a conexão que muitas vezes nós vemos falar sobre os filhos de Deus.
Segundo o pensamento bíblico, o filho é aquele que se parece com o seu pai. É por isso que a gente vai ver em relação aos filhos de Eli, lá no livro de 1 Samuel, diz assim: eles são filhos de Belial. Belial era um demônio. Então diz assim, fulano é filho do demônio. Mas como foi? Um demônio, ele se relacionou com outra pessoa e nasceu filho do demônio? Como é que é isso? Não, as características dessas pessoas são diabólicas. Quando Jesus vira para os fariseus e diz: vocês dizem que são filhos de Deus, vocês são filhos do diabo. Não quer dizer que o diabo tenha criado essas pessoas ou adotado essas pessoas, mas fala justamente que as características dessas pessoas são diabólicas. Assim como os filhos de Deus necessariamente precisam parecer com Deus. Então o que Paulo está dizendo aqui é: Timóteo, ele tem as mesmas características que eu tenho. Quando você olhar para Timóteo, vai ser como se você estivesse me vendo. É como, por exemplo, no caso de Paulinho e Paulo Henrique, ou Paulinho Júnior, como a gente chama, né? Então você olha para ele e você já vê o irmão Paulinho, né? Porque já um é a cara do outro. Então a ideia é justamente essa, de que o filho é parecido com o pai. Então Paulo diz: ele serviu ao evangelho junto comigo como filho ao pai. Nessas características, mostrando justamente que Timóteo era um jovem, um cristão obediente, diante de uma igreja cada vez mais insubmissa. Não as suas lideranças, porque nenhum de vocês tem que respeitar uma liderança que não é bíblica. Mas uma vez que a liderança tem colocado posturas bíblicas para a comunidade local, essas posturas devem ser respeitadas. Versículo 23, ainda dando continuidade. Como eu disse a vocês, nessa passagem, Paulo vai falar de dois servos de Deus que iriam ser enviados para cuidar da igreja de Filipos e para passarem notícias da igreja de Filipos a Paulo e para passarem notícias de Paulo à igreja de Filipos, Timóteo e Epafrodito. Timóteo, nós estamos vendo dos versículos 19 a 24. Versículo 23, este com efeito, está falando ainda de Timóteo, é quem espero enviar. Eu espero enviar Timóteo, tão logo tenha eu visto a minha situação. Ou seja, Timóteo ainda estava ajudando Paulo em algumas questões em Roma. Como eu disse a vocês, Paulo estava preso. Então, esses irmãos ajudavam Paulo em várias atribuições lá na cidade. E Paulo estava esperando aqui, o mais breve, enviar Timóteo. Versículo 24, aqui nós vamos ver Paulo concluindo a fala em relação a Timóteo. Ele diz: e eu estou persuadido no Senhor. A ideia de persuadido é: eu estou convencido pelo Senhor. O Senhor tem me convencido, o Senhor tem me mostrado, o Senhor tem me guiado nessa direção, de que também eu mesmo brevemente irei. Então o apóstolo Paulo está dizendo, diferentemente da segunda carta a Timóteo, que ele já tinha certeza do seu martírio. Nessa carta que ele escreve aqui, ele diz: olha, eu tenho sido convencido pelo Senhor que eu vou ser solto e que eu ainda vou visitar vocês em algum momento. Essa era a vontade de Paulo, e Paulo orava, e esse era o direcionamento que o próprio Senhor mostrava a Paulo. É por isso que na cronologia bíblica, em relação à vida de Paulo, nós entendemos que o apóstolo Paulo, ele prega o evangelho, tem sua primeira, segunda, tem, se eu não me engano, sua terceira viagem missionária. Então ele vai até Jerusalém. Quando ele é preso, ele então ele pede para ser julgado pelo imperador romano, porque essa era uma prerrogativa que ele tinha como cidadão romano. E então ele, de lá de Jerusalém, é levado até Roma. Quando ele chega lá em Roma, essa viagem de Jerusalém a Roma demora muito. É justamente nessa viagem que tem o naufrágio, onde Paulo acaba ficando na ilha de Malta um tempo, onde ele é picado por aquela cobra. Vocês veem isso no livro de Atos.
Paulo chega em Roma, e é justamente nessa chegada de Paulo em Roma que acaba o livro de Atos. Paulo teria passado 2 anos nessa prisão domiciliar. Ele foi julgado pelo imperador e não foi visto nele culpa, e ele teria sido solto. Ele então se entrega de novo à sua vida de apóstolo, de missionário, e ele teria feito uma 4ª e uma 5ª viagem missionária, aonde ele teria chegado, né, na ilha de Creta, inclusive, que é quando ele escreve a carta depois para Tito, né? Te deixei em Creta. Na carta de Tito começa assim. Então, quando um imperador chamado Nero assume o poder, ele toca fogo em Roma. Ele diz que quem tocou fogo em Roma foram os cristãos, e se inicia a perseguição mais cruel, né, que teve em relação aos cristãos. Justamente nesse momento em que Nero é o imperador romano, é que Paulo e Pedro, que eram os expoentes principais da igreja, são presos, e então eles são martirizados em uma data próxima um do outro. Então, a cronologia da vida do apóstolo Paulo é apresentada dessa forma. E aqui nós estamos vendo Paulo ainda na sua primeira prisão. Por isso que ele diz isso aqui: eu tenho sido persuadido pelo Senhor que eu ainda vou ser solto. Eu ainda vou ser solto. Eu vou apresentar minha defesa, provavelmente eu vou ser solto. Na segunda prisão, que é o que a gente lê em 2 de Timóteo, ele já diz: eu já estou sendo oferecido por libação, a minha coroa já está reservada. A gente vê que a linguagem já é diferente. Então agora, nesses versículos de 25 a 30, o apóstolo Paulo vai falar de um outro servo de Deus. Esse servo de Deus aqui menos conhecido. Timóteo é mais conhecido por nós, até porque existem 2 cartas na Bíblia endereçadas a ele, que nos fazem muitas vezes estudar quem é esse jovem. Nós vamos ver o nome de Timóteo lá no livro de Atos, e Timóteo é conhecido como o mais próximo de Paulo de toda a história. Já aqui nós vamos agora ver que não existia só Timóteo. Isso que é interessante na Bíblia, é ver que existem homens de Deus, no plural, que a igreja nunca está entregue na mão de uma só pessoa. Vocês viram aqui, no período que eu fiquei doente, o irmão José pregou, a igreja continuou as suas atividades, né? Então, Deus, ele tem a sua obra, e a obra de Deus vai continuar independentemente das provações e perseguições. Nessas provações e perseguições, alguns servos de Deus vão ser abatidos, podem ser presos, podem ficar doentes, como é o caso de Epafrodito, e podem chegar até a morrer, mas a obra de Deus não vai parar. Daí o título da nossa mensagem de hoje à noite: seguindo em frente. Versículo agora 25, diz assim: julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito. Então Paulo está dizendo: eu julgo necessário também enviar Epafrodito. Por um lado, meu irmão, olha que coisa linda, Paulo chama Epafrodito de meu irmão. A palavra irmão na Bíblia, e principalmente em contextos como esse que nós estamos estudando, diz aquele que é igual a mim. Então Paulo está dizendo de Epafrodito, como disse de Timóteo, ele é igual a mim, ele busca viver uma vida cristã correta, como eu também busco vivê-la, e você sabe. Eu estou persuadido no Senhor, julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão e cooperador. Todos nós somos cooperadores. Nós não operamos sozinhos. Todos nós cooperamos a obra de Deus juntos. Cooperador e companheiro de lutas. É isso que eu acho lindo. Companheiro de quê? Companheiro de viagem? Companheiro de farra? Não, companheiro de lutas. Não é companheiro de baba. Não, é companheiro de lutas. Que lutas que o apóstolo Paulo se refere?
versículo 27 do capítulo 1. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouçam no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então o que é que Paulo está dizendo aqui em relação a Epafrodito? Ele luta comigo pela fé evangélica. Epafrodito não é dessas pessoas de oba-oba. Ele não é uma pessoa que diz que tudo é de Deus. Ele não é uma pessoa que diz que o certo é errado e que o errado é certo para agradar as pessoas. Mas ele luta pela fé evangélica. Perceba como Paulo é específico. É a fé evangélica. Porque você vai ver vários tipos de fé, infelizmente. Muitas pessoas dizem ter fé em Deus. Elas se apresentam como evangélicos, mas elas não têm a fé evangélica, porque elas não conhecem sequer o Evangelho de Cristo. E o que é o Evangelho de Cristo? Cristo morreu por mim, agora eu vou viver por Ele. Isso é o Evangelho. Essa é a luta que lutamos. Paulo está dizendo, Epafrodito luta comigo. Ele está dizendo, não é todo mundo que luta comigo. Tem pessoas, inclusive, que estão lutando contra mim. Nós já vimos no início. Pessoas que estavam procurando suscitar, aumentar ainda mais a dor de Paulo. Imagine, pessoas de dentro da igreja. E ele está dizendo, Epafrodito é meu companheiro de lutas. A caminhada cristã é uma luta constante. É uma luta contra a nossa carne. É uma luta contra a influência maligna do mundo. É uma luta contra os principados e potestades, contra as hostes espirituais do mal, que a todo instante buscam endurecer o nosso coração, esfriar a nossa fé e a nossa devoção ao Senhor. Não, Epafrodito, ele não sucumbiu. Ele luta comigo como companheiro. E por outro, vosso mensageiro. Epafrodito havia sido enviado a Roma pelos próprios filipenses para saber notícia acerca de Paulo e para enviar a Paulo uma oferta de amor. Oferta essa que Paulo agradece na carta. Então Epafrodito, ele originariamente era de Filipos. E ele havia sido enviado a Roma pela igreja de Filipos para levar essa oferta a Paulo e também para ajudar Paulo naquilo que Paulo precisasse, uma vez que os irmãos de Filipos já sabiam da condição de Paulo de prisioneiro. Que coisa linda, irmãos, quando irmãos se correspondem nesse amor fraternal. Então ele diz aqui, vosso mensageiro. Ele era um mensageiro. A palavra mensageiro, irmãos, é a mesma palavra para anjo. Sabiam disso? Por isso que nós vamos ler lá em Apocalipse. A tradução diz, ao anjo da igreja de Filadélfia, de Éfeso, ao anjo da igreja de Esmirna. Não, é uma tradução que significa da palavra agnelos, que significa mensageiro. Os anjos, eles também eram conhecidos como mensageiros. Eles eram mensageiros de quem? De Deus. Então aqui está mostrando que Epafrodito é um mensageiro. E todo cristão necessariamente é um mensageiro. Nós carregamos uma mensagem que deve ser entregue ao mundo inteiro. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é uma realidade de vida, ou pelo menos deveria ser, de todo cristão. Então ele diz aqui, meu irmão, meu cooperador, companheiro de lutas, e por outro lado, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Ou seja, ele era o representante da igreja de Filipos, que havia sido enviado até Paulo para auxiliá-lo naquilo que ele precisasse. Agora Paulo estava julgando melhor que ele voltasse
tornar-se para ele alegrar os irmãos de Filipos em relação a tudo aquilo que estava acontecendo com Paulo. Que coisa bonita. Versículo 26. Visto que ele tinha saudade de todos vocês. Ele estava com saudade da igreja de Filipos. Ele estava lá com Paulo, ele estava ajudando Paulo. Muito provavelmente ele estava feliz ao lado de Paulo, lá pregando o evangelho. Mas ele tinha uma preocupação com essa igreja jovem, que era a igreja de Filipos, que estava vulnerável ao ataque dos inimigos da cruz de Cristo, que o apóstolo Paulo vai falar no capítulo 3. Como é importante, irmãos, mais uma vez, uma liderança bíblica local, para que a igreja esteja protegida desses constantes ataques. Paulo vai chamar esses falsos mestres de cães. Os cães na Bíblia não é como hoje, que você chama de pet, de animalzinho de estimação. Os cães na Bíblia, eles trazem consigo sempre a ideia de alguém violento, de alguém que morde, de alguém que arranca um pedaço. Então aqui ele chama os falsos mestres de maus obreiros, de cães. E ele estava enviando esses dois verdadeiros obreiros para auxiliar a igreja na defesa do evangelho. Você é evangélico? Então cuidado para que o mundo não roube o evangelho de você. Cuidado para que o mundo não adultere o evangelho que você tem. Se você tem um evangelho correto, tome cuidado. Porque o mundo, se não conseguir tirá-lo de você, vai tentar adulterá-lo. Já conversei com muitos cristãos que conheceram o verdadeiro evangelho e que hoje vivem debaixo de um evangelho transgênico. De um evangelho que tem algumas verdades, mas ao mesmo tempo é cheio de mentiras. E essas pessoas foram influenciadas por o que Paulo chama aqui de maus obreiros. Então ele está enviando agora Epafrodito. Versículo 26 do capítulo 2, caminhando para a nossa conclusão. Visto que ele tinha saudade de todos vocês, e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Já havia chegado uma notícia em Filipos de que Epafrodito havia ficado doente. Crente fica doente? Fica. Crente morre de doença? Morre. Você conhece algum crente Highlander? Você conhece algum crente aí com 300 anos, 400, 500, 600? Então por que está repreendida essa enfermidade? Oxente, meu filho, abraça ela, mata no peito, faz pontinho. O que você não pode negar é a sua fé. É a sua fé que você não pode negar. O que você não pode é murmurar. O que você não pode é se esquecer de que você tem um Deus que vela, um Deus, como diz a Bíblia, de maneira tão linda, um Deus que se inclina para ouvir e que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Tem coisa mais linda do que essa de se ouvir? Que Deus é esse? Que do alto da sua divindade, ele se inclina para ouvir o clamor das suas criaturas e se agrada em trabalhar em favor daqueles que nele esperam. Então no versículo 27 o apóstolo Paulo diz que ele ficou doente mesmo e que a doença foi séria. Com efeito, adoeceu mortalmente. O que foi que o apóstolo Paulo disse? Vocês sabem me dizer o que é adoecer mortalmente? O médico desenganou, meu filho. Oi, o negócio aqui agora é oração. Que bom. Porque se agora é oração, tá tudo tranquilo, porque eu já estou orando desde antes. É triste porque muitas vezes a gente deixa a oração como a última alternativa.
Não, irmãos, a oração tem que ser a primeira alternativa. Então eu estou sentindo alguma coisa, antes de tomar qualquer coisa, antes de ir em qualquer médico, eu vou orar. Glória a Deus. E muitas vezes aquilo pode ser o quê? Espiritual. Até os médicos ateus dizem que grande parte das enfermidades são psicossomáticas. Você sabe o que significa essa palavra difícil? São coisas da nossa mente. É por isso que eles fazem testes com um remédio chamado placebo. Sabe o que é um remédio placebo? É um remédio mentira. Ai, ai, ai. Aí diz assim, o camarada tá lá desesperado. Que foi? Eu não tiro um negócio aqui, minha mão tá tremendo. Ai, meu Deus do céu, meu coração vai sair pela boca. Peraí, tem um remédio aqui que é o melhor remédio do mundo. Tá vindo direto da Suíça. Remédio caríssimo. Que é especialmente para aquilo que você tem. Aí pega um comprimido de açúcar e dá. Aí a pessoa toma e diz, rapaz, que remédio bom. Eu quero uma caixa. Porque eu tô sentindo isso direto. Então, assim, maioria das nossas enfermidades é isso, meu filho. Ai, Jesus. Então, quando você sentir qualquer coisa, o que é que você faz? Ora. Aí depois você vai no médico, toma o seu remédio e continua orando, porque tem cada médico, meu filho, que é servo do cão. É verdade. Se você não chegar lá na frente do médico e vai de oração e jejum, vai ser castas. Olha, tem médico que se você chegar espiritual, se você chegar lá mesmo, não são o Espírito Santo, você levanta a mão e ele cai endemoniado. É a maioria dos médicos. É assim, porque só pensa em dinheiro. É assim mesmo. Para a maioria dos médicos, você é um bolo de carne ambulante, que está lá para encher o bolso dele. Então você tem que orar muito. Fala a Deus. Depois você vai tomar remédio. E tomar remédio é pior ainda, porque a indústria farmacêutica consegue ser pior do que os médicos. Os farmacêuticos, quando vem uma doença como o Covid, comemoram. Porque dizem, agora a gente fica rico. Você já imaginou quando descobriram essa vacina do Covid? Quantos bilhões de dólares não vão ser voltados para a indústria farmacêutica? Então, irmãos, é muita oração. Você pegar aquele remedinho, meu filho, você ora. Viu? Porque tem castas ali. Eita, Jesus. Então você está vendo que no cristão, meu filho, tudo é debaixo de... Por que você acha que Jesus, que Paulo aconselha a igreja a orar sem cessar? E ele fala isso repetindo uma frase do próprio Jesus, orar sem cessar, para não cairdes em tentação. Então aqui ele está mostrando para a gente essa realidade. Com efeito, versículo 27, com efeito, adoeceu mortalmente. Quem foi que adoeceu mortalmente? Epafrodito, que agora estava bem a ponto de poder voltar para Filipos. Nós não estamos falando de uma viagem confortável de avião, não, meu filho. Camarada, para viajar naquela época tinha que estar com a saúde em dias, porque eles chegavam a caminhar dezenas de quilômetros em um dia a pé. Depois pegava navio, e não é esses navios chiques de hoje não, que o Marcelo pegou quando era da marinha, não, meu filho. Era aquele barco de madeira, meu filho, que ia... Se o camarada não tivesse em dias com a saúde, ele morria na viagem. Então aqui, ele estava recuperado verdadeiramente. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele. Quem foi que curou Epafrodito? Foi Deus. Agora, que coisa interessante. Você sabia que um dos principais cooperadores de Paulo era médico? O único médico crente que eu já conheci foi Lucas. Até hoje é. Até hoje. Eu achei um dia desse que tinha conhecido um que era crente, mas me enganei. Então, assim, até hoje, o único médico que eu bato assim, esse é crente, Lucas. Lucas de quê? Não sei, porque na Bíblia não diz o sobrenome. É o único que é crente. Esse é crente. Então aqui ele diz, Deus, porém, se compadeceu dele. Olha que coisa linda. E não somente dele, mas também de mim. Olha que lindo, irmãos.
Ontem todos nós aqui, quando terminou o culto, oramos pelo irmão Dylan. Já chamo de irmão pela fé. E ele vai crescer, vai ser batizado, e José que vai discipular ele. Nessa altura eu vou estar em outro lugar. No céu ou em outra localidade. Então, aqui ele está dizendo justamente que ele se compadeceu de Paulo também. Paulo amava Epafrodito como irmão e sofreu quando viu o irmão naquela enfermidade. E juntamente com toda a igreja orou para que Deus se compadecesse. Não foi a nossa oração ontem? Para que Deus se compadecesse. E Deus se compadeceu nesse caso. É lindo saber que nós podemos apresentar as nossas necessidades a Deus por meio da oração sincera e que Deus sempre ouvirá o seu povo. Não necessariamente fará o que a gente pede sempre, mas fará o melhor para nós. Com efeito, adoeceu mortalmente, Deus porém se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Olha que coisa. Paulo fala de alegria, mas Paulo fala de tristeza. E como é que é isso, pastor? Ou você está alegre ou você está triste. Você é crente? Sou, então você tem os dois. O crente é assim. Ele está alegre pelo sucesso do Evangelho. Ele fica alegre por ver o amor de Cristo por ele todas as vezes que lê a Bíblia. Ele fica alegre dos exemplos bonitos que nós temos do passado e alguns raros do presente da igreja, mas a gente fica triste muitas vezes com a gente mesmo, muitas vezes com algumas situações que estão acontecendo conosco. Ficar triste com a situação não é pecado. Pecado é o quê? Murmurar. Então, eu estou triste, fulano ficou doente, eu fiquei triste. Então a gente fica triste. A gente não vai o quê? Murmurar. A ideia de murmurar é a ideia de falar mal de Deus. De dizer que Deus não está sendo bom. De que Deus não está sendo benigno. E a benignidade é uma característica de Deus. É essencial. Deus sempre faz o bem. Pois Ele é o único que é bom. Como disse, o próprio Jesus e o nosso irmão que o repete toda hora, né? Bom só tem um, que é Deus, graças a Deus. Com efeito adoeceu, mas para que Paulo não tivesse tristeza sobre tristeza, Cristo teve compaixão e curou verdadeiramente a Epafrodito. Por isso, versículo 28, tanto mais me apresso. Você percebe que há sempre esse verbo, logo, me apresso, porque a obra de Deus ela tem que ser feita sempre com diligência. Eu vou repetir algo que eu disse ontem, e se Deus me lembrar, eu vou repetir isso constantemente. Obediência tardia é desobediência. A gente tem que levar muito a sério essa realidade. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que vendo, ou seja, ele está dizendo para que a igreja de Filipos, voltando a ver de novo Epafrodito, se alegre e eu tenha menos tristeza. Olha que coisa linda. E Paulo está dizendo, e eu tenha menos tristeza sabendo que vocês estão alegres. Não é lindo isso, irmãos? É muito bonito a gente ver como é o cristianismo de verdade. Porque ultimamente, quando eu falo ultimamente, é nos últimos anos, nas últimas décadas, a gente só tem tido maus exemplos. Então, tem se perdido a essência do cristianismo. O cristianismo é isso aqui, irmão. O cristianismo não é o que as igrejas evangélicas estão pregando hoje. O cristianismo é isso daqui, ó. É uma alegria em meio ao sofrimento. É sofrimento que ao mesmo tempo não rouba a nossa alegria, mas nos faz entender que a graça de Deus, inclusive no sofrimento. Amém. Isso é cristianismo. É irmãos que estão verdadeiramente se entregando à obra de Deus, ficando doentes e quase morrendo.
É gente que está pregando a verdade, vivendo a verdade e sendo preso. Isso é evangelho. Evangelho não é o que a gente vê hoje. Um pastor que é candidato a prefeito, outro pastor que foi envolvido no escândalo aí de corrupção, aquele foi candidato a presidente, pastor Everaldo é o nome dele, não é isso? Ele é pastor, né? Também disse que é pastor, né? É apoiado por um monte de gente. Outro pastor que é ministro da justiça. Outro pastor que é não sei o que da educação, ou de não sei aonde, de outra pasta aí do governo, né? Não, isso não é evangelho não, irmãos. Que evangelho é esse que anda de mãos dadas com o mundo? Não, a gente não tem nada a ver com o mundo. Nosso reino não é deste mundo. Hoje eu fiquei assustado, enquanto nós orávamos, hoje pela manhã na igreja, passou um carro de som, os irmãos que estavam na igreja, eu creio que a maioria não viu, mas do lado, o carro de som que passou, e estava proibido, né? Até semana passada estava proibido carro de som na rua, mas agora pode, né? Eu acho que eles descobriram a vacina e nem nos falaram. E aí os políticos estavam tudo lá na orla, passou um monte de carreata, várias lá na boca do rio, de políticos diferentes. Um desses políticos estava discursando no carro de som, e do lado do político tinha um padre de batina, em cima do carro de som, com o político. Tipo, meu filho, que mundo é esse? Que comunhão tem isso? Mas é isso, para as pessoas do mundo, tudo é normal. Meu filho, para mim o normal é a Bíblia. Se não é bíblico, para mim não é normal. Com efeito, adoeceu mortalmente. Versículo 28. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que vendo-o novamente vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Paulo ficava alegre quando via os irmãos alegres. Eu não sei se você é assim, eu sou. Quando eu vejo que um irmão, por exemplo, né? Se tem uns irmãos aqui que estão passando por uma tribulação na área de trânsito. Aí o irmão vai me dizer, saiu o resultado do psicoteste, pastor, eu passei. Aí é milagre. Aí a gente se alegra, é milagre. Passou, meu filho, de primeira é milagre. Já recebeu o resultado, filho? Não, ele não recebeu não. E você já recebeu? Esse daqui, precisa orar por ele. Ele já recebeu, né? E aí vai precisar fazer outro daqui a 5 dias. Vai remarcar ou vai fazer já? Não, daqui a 5 dias remarca. 15 dias? Ô, que tripulação. Ô, meu pai. Então é isso aí, meu filho. Vamos orando. Aí você diz assim, meu filho, né? O irmão Paulinho disse, pastor, eu vi um violão aí de uma alma. Eu digo, gente, meu filho, do além? A alma veio sozinho, como foi isso? Porque a Bíblia diz que não pode vir, né? Que a alma fica lá no céu. Não, pastor, a alma estava no corpo ainda, e aí entregou o violão, foi bênção. Ah, é claro, foi bênção, você vai tocar, né? Então a gente se alegra. A gente ficou alegre que o irmão trocou baixo ontem, meu filho, foi bonito. Então a gente se alegra com aquilo que é o bem de Cristo, o bem do próximo, a gente se alegra. Quando nós temos, por exemplo, notícias, né, da melhoria de Dylan, a gente se alegra. A irmã Lani vai dar essas notícias logo, logo para a gente, em nome de Jesus, né? A nossa fé não vai desfalecer por conta das circunstâncias. O Senhor nos ajude a ajudar a irmã Lani e ajudar o irmão César a ficarem firmes. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo. Versículo 29, concluindo já, irmãos. Recebei-o, pois, no Senhor. Recebei-o. Olha o que Paulo está dizendo. Recebam ele no Senhor. Por quê, irmãos? Porque sempre há oposição em relação aos verdadeiros obreiros. Os verdadeiros obreiros são chamados de bajulador de pastor. São chamados normalmente de fanático, religioso. Tem mais? Seguidor de homens, tem isso também. Tem esses adjetivos, né? Isso são os camaradas que se entregam à obra de Deus. E você vai ver que normalmente quem fala isso aqui não quer nada com a obra de Deus. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que estava me dizendo justamente alguma coisa nesse sentido. E eu falei, você teria até autoridade para falar alguma coisa se você fizesse parte da obra. Mas do lado de fora você não pode dizer nada.
não sabe o que está acontecendo. É como, por exemplo, irmãos, eu não sei se vocês, né, em algum momento da vida de vocês já assistiram um jogo de futebol. Se não assistiram, não estão perdendo nada. Né? Imagine 24 homens correndo atrás de uma bola para botar para dentro de um gol. Né? Só falar isso parece até loucura. Né? Então, você vê que todo mundo, normalmente, se o time perder, a culpa é de quem? Do técnico. 99% a culpa é de quem? Do técnico. Rapaz, esse técnico é burro. Não fez a substituição certa. Não é assim? Pois é, meu filho, na igreja é a mesma coisa. Então, aí você pega essa pessoa que está criticando o técnico e diz, tá bom, então hoje você é o técnico. Ah, não, aí não. Pega esses comentaristas da televisão que vivem falando mal de todo mundo e bota ele para ser técnico de futebol. Vê se ele vai durar muito tempo. Porque uma coisa é falar, irmão, do lado de fora. Outra coisa é viver o cristianismo verdadeiro. É estar no meio na linha de frente do combate. Com flechadas espirituais de tudo quanto é lado. Com gente gritando. Com demônio lhe acordando. É, meu filho, não é brincadeira não. Aí todo mundo fala que é fala. Vai isso, aí aponta o dedo para as falas. Vai, entra então no jogo. Vamos então lutar junto. Você está falando daquilo que você não sabe. É como a pessoa diz, rapaz, como é que a pessoa perde um pênalti? Você já bateu algum pênalti? Já? A trave é aquele tamanho. Vai lá bater. A distância é enorme. É. Já fiz isso. Aí você vê um jogo de basquete. Eu, quando eu era mais novo, fui da seleção de basquete. Não parece, né? Pela altura, mas fui. E eu fui da seleção de basquete, né? Do Clube Baiano de Tênis, quando tinha um clube ainda. E tem muitas pessoas que veem o lance livre. Não sei se vocês sabem o que é o lance livre, né? Quando a pessoa sofre uma falta, aí vai arremessar na cesta. Mas não acredito, perdeu o lance livre. Era o lance livre que ia ganhar o jogo. Você já acertou algum? Você já viu a distância? O tamanho da cesta? O peso da bola? Já viu? A torcida inteira gritando. O nervosismo porque você sabe que a vitória depende lá de você acertar ou não. Aí vem uma pessoa e diz, não acredito que você perdeu a cesta, rapaz. É. E por quê? Porque falar, meu filho, aí. Criticar do lado de fora quem está fazendo a obra de Deus é fácil. Eu quero ver é você viver o evangelho da cruz. Não é esse evangelho, água com açúcar, que é pregado por aí, não. É o evangelho de Cristo crucificado e você crucificado com Ele. Não é o que Paulo diz em Gálatas? Eu já estou crucificado com Cristo e não mais vivo eu. Cristo vive em mim. Eu quero ver você viver esse evangelho. Agora você vai viver e vai ter gente que vai criticar. Criticaram Paulo. Sabe o que Paulo disse? Ninguém me moleste. Eu trago no meu corpo. Cadê a de vocês? Cadê a de vocês? Vocês estão dizendo que eu sou um mau obreiro, né? Pois é, olha o que eu vivi pelo evangelho. E vocês viveram o quê? Aí todo mundo ficava calado. A gente leu 2 de Coríntios. Paulo diz, eu não queria falar sobre isso, mas vou dizer aqui algumas coisas que eu passei por conta do evangelho. E aí, como é? Vamos? Não, aí não sei, aí como é que é. Tem muita gente que diz, mas é porque minha saúde não está boa. A minha também não. A minha também não está boa, não. Eu estou aqui, todo dia. Então, irmãos, cuidado, para que você não incorra nessa influência. Esse tipo de gente a gente não dá nem ouvido, sabe? A gente não dá nem atenção. Por isso, tanto mais me apresso. Versículo 29. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria. Por quê? Porque com certeza ia ter pessoas que iriam tentar influenciar a igreja a que Epafrodito e Timóteo não fossem bem recebidos. Você acha que não? Mesmo na igreja de Filipos, irmãos.
Paulo vai escrever logo depois, no capítulo 3, versículo 2, diferença apenas de alguns versículos. Paulo vai dizer: acautelai-vos dos cães. Olha o que estava esperando lá. Versículo 29, recebei-o no Senhor com toda alegria e honrai sempre a homens como esse. Paulo está dizendo, pessoas como essas são raras. Cuidado, valorize. Versículo 30, visto que por causa da obra de Cristo, foi por causa do seu interesse pessoal? Foi por causa da obra de Cristo. Por causa da obra. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu peguei o Covid. Eu tive o Covid em mim. Ele veio de maneira muito agressiva e eu quase vim a óbito, como Epafrodito aqui. Quando eu dei entrada no hospital, 70% do meu pulmão estava comprometido e a infecção estava se alastrando para o resto dos 30% que estava sem estar comprometido. Essa foi a realidade quando eu dei entrada no hospital. Se eu tivesse fechado a igreja e ficado em casa, talvez eu nunca tivesse pego Covid. Se eu tivesse dito para os irmãos: ó irmão, a partir de agora, todo mundo em casa, fechou tudo, vou ficar lá, viu? Só o dinheiro vocês continuam dando, viu? Vou separar uns irmãos para ir de casa em casa recolhendo a sacolinha. Amém? Foi isso que aconteceu? Aí o irmão José veio para o meu lugar. Na época que eu estava doente. Foi o que aconteceu com ele? Ele ficou Covid. E aí quando o irmão José estava de Covid, eu ainda estava me recuperando da pneumonia do Covid. O vírus já tinha ido embora, mas o Covid é igual um furacão. Que vai destruir todo o seu sistema interno. Para se recuperar demora um tempinho. E aí o irmão José me ligou e disse: barriou. A irmã Cláudia que sempre dá notícia. Coitada da bichinha. Olha, José, você barriou, viu? Vai não. E aí José não podia mais pregar. E aí, volta, pastor. Voltou, pastor, sem poder falar direito. E aí tem um irmão que faz aqui 50% de tudo aqui que é feito aqui no Alto das Pontas, na congregação, é o irmão que faz. E aí ele barriou. Ele barriou. E ele foi 21. E ele ficou 21 dias de reclusão. A férias dele foi maior. A minha de José foi só 15, não foi? Se tivesse ficado em casa, se tivesse ido para alugar uma casa na praia, ou ir para casa de praia de parente, ficar lá de boa, hein? Na redezinha, todo horário eu faço culto com vocês. Eu boto a câmera, igual eu boto aqui. E aí, ó, gente, abra uma Bíblia, página tal. Aí você vê minha filha passando por trás. Ai. É isso que Paulo está dizendo aqui. Por que você acha que Epafrodito ficou doente? Porque ele não estava acomodado. Ele estava se desgastando por amor a Cristo e ao Evangelho. É isso que as pessoas não querem fazer mais. Elas não querem mais isso. Ainda mais hoje em dia que a gente tem os recursos da tecnologia. Que a gente tem um celular que transmite imagem para o mundo inteiro simultaneamente. A gente tem um veículo de mídia social como o Facebook, que a pessoa acessa quase que simultaneamente tudo que você publica. Você pode postar os seus vídeos por meio de uma plataforma chamada YouTube. Então, se você tem todos esses meios tecnológicos, para que então uma reunião como essa da gente hoje? Para quê? Que desperdício! A gente deveria ter feito como 90% das igrejas, fechado a porta e ficar todo mundo em casa, não era não? Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, porque o Evangelho vai custar muito. Nossa salvação é de graça, irmãos. Mas viver o Evangelho nos custa a vida inteira. E isso não deve ser para nós algo pesado. Deveria ser para nós motivo de alegria. É isso que Paulo diz no versículo 27 do capítulo 1. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Você tem vivido de modo digno do Evangelho de Cristo? É isso.
é estar disposto a morrer para que as verdades de Cristo não sejam esquecidas. Versículo 30. Visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte. Ele chegou às portas da morte. Eu que eu digo, viu? Não é bonito as portas da morte, não. É bonito você enxergar Cristo depois da morte. Mas chegar nas portas da morte não é bonito, não, meu filho. Chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida. Isso é muito bonito, irmãos. O que Paulo está dizendo aqui em relação a Epafrodito é: se lembra que vocês mesmo de Filipos enviaram Epafrodito para me ajudar, não foi? Vocês enviaram Epafrodito não somente como portador da oferta de vocês, mas como uma oferta viva para que ele, no lugar de vocês, me servisse naquilo que me era necessário por conta do Evangelho. E ele serviu e por isso ele ficou doente. Coisa linda, né? Teve um cristão do passado, se eu não me engano é David Brainerd, não é isso mesmo, José? Que ele foi evangelizar em uma época que estava tendo uma epidemia de tuberculose, eu acho. Não foi isso mesmo? Foi. Aonde ele estava evangelizando, está passando um carro da SAMU, morar. Estava lá embaixo, né? Estava lá embaixo. Está lá embaixo. Então, lá David Brainerd foi evangelizar. Quantas vezes, quanto ele deve ter ouvido: rapaz, você vai para esse lugar? Não vá não. Deixa o povo lá, rapaz. Vai fazer o que lá? Mas ele foi, e ele era jovem, ele devia ter 20 e poucos anos. Morreu com 29. 29. E ele pegou a tuberculose e morreu da tuberculose, pregando o evangelho, se eu não me engano, para os índios. E aí? Será que a vida dele foi um desperdício? Ou é a nossa vida que está sendo um desperdício? É a nossa. O que você acha que está sendo um desperdício? Será que é um desperdício ficar em casa vendo a Globo dizendo quantas pessoas morrem por dia de Covid? Ou se esforçar por fazer as coisas por Cristo? Visto que por causa da obra de Cristo chegou, queria pedir que os irmãos já preparassem a ceia. Chegou às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Perceba que ele diz: e ele fez isso no lugar de vocês. Olha que coisa linda. Para que aquelas pessoas que quando Epafrodito chegasse, lessem na carta, vissem o que é viver o verdadeiro cristianismo de verdade. É estar todo o tempo correndo o perigo de morrer. Grupo de risco, irmãos, deixa eu lhe dizer, grupo de risco não é uma pessoa obesa, não é uma pessoa com problema de coração, grupo de risco não é uma pessoa com diabetes, grupo de risco é uma pessoa que é crente de verdade. Crente de verdade é grupo de risco, aonde ele estiver. E eu vou provar isso para você na Bíblia agora. Enquanto os irmãos podem distribuir os elementos da ceia, vocês não precisam abrir, eu vou abrir e ler aqui para vocês, vocês podem meditar em casa. 1 de João 5, 18. Sabemos que todo aquele que nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda. Obrigado, meu irmão, Deus te abençoe. Obrigado, meu irmão. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Não vive, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus. Obrigado, meu filho. E que o mundo inteiro pertence. E aí, meu filho, quem é grupo de risco? Você é de Deus e o mundo inteiro é do maligno. E aí, como é o negócio agora? Quem é grupo de risco? São os cristãos. Olha, irmão, eu nunca vi isso. Hoje eu vim pra cá, daquele negócio de 99, né? Que diz que é mais barato que o Uber, né? E eu vim pra cá nesse negócio. Meu filho, eu chamei 3. E eles negaram a corrida quando estavam
gente boa. Bom, só tem um, que é Deus. O mundo inteiro. Os irmãos sabem que tem um carro lá em casa que não é meu. E hoje não estava disponível para mim. Né? E eu não estou me queixando não, irmãos. O que eu estou querendo dizer é que eu já entendi isso. Que o mundo inteiro pertence ao maligno. E a gente tem que estar acostumado com isso. Você quer fazer a obra de Deus? Vai ter oposição. Vai ter oposição aqui dentro, vai ter oposição aí fora, vai ter oposição no bairro que a gente chegar, vai ter oposição dentro da nossa própria família, muitas vezes, vai ter oposição de gente que nem nos conhece, né? De longe, de outros lugares que vão falar por meio das mídias sociais: ah, essa igreja só tem maluco, o que está fazendo com a cruz aí atrás, cruz credo? Então você tem que entender que o Evangelho de Cristo é isso mesmo, irmão. Olha o exemplo de Timóteo e Epafrodito. Eles estavam caminhando nas mesmas pegadas que Jesus. Uma vez eu fui conversar com uma pessoa a respeito, né, de como nós temos que observar o exemplo, os exemplos da Bíblia, e eu citei o exemplo de Paulo. Aí essa pessoa disse para mim: ah, mas nem todo mundo é chamado para viver como Paulo viveu. Eu disse para a pessoa: quem te disse? Todo mundo foi chamado para negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Foi isso que Paulo fez. O que a graça de Deus vai nos guiar a fazer, às vezes é diferente de um para o outro, mas vai ser tão difícil quanto foi para Paulo. A sua vida não tem que ser mais fácil que a de Paulo. Por quê? Você é melhor que ele? Em quê? Que história é essa de que existe um grupo de cristão que sofre e tem outro que Deus diz assim: não, vocês não vão sofrer, que vocês são gente fina? Não é gente boa não, porque bom só tem um é Deus. Você é gente fina. O que é uma gente fina? É alguém que está magrinho como Paulinho? Então a gente tem que parar com essas ideias que muitas vezes surgem no nosso meio. O sofrimento faz parte da nossa vida. E a gente tem que aprender a dividi-lo com Cristo. Pois se a gente caminhar debaixo do jugo de Cristo, não vai ser pesado. A ceia do Senhor nos lembra disso. A ceia do Senhor nos aponta para uma verdade que Paulo apresenta da seguinte forma em Romanos: aquele que deu o seu próprio Filho por amor a nós, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? E aí Paulo diz: o que nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nada. Nada pode nos separar do amor de Deus que nos é apresentado mediante Cristo Jesus. É isso que nós estamos celebrando aqui, por meio da ceia. Esse pão e esse cálice simbolizam a oferta vicária de Cristo, a oferta substitutiva de Cristo, a nossa reconciliação com Deus por meio de Cristo. Que nós possamos valorizar esse santo evangelho que chegou até nós. Tomamos e bebamos para a glória de Deus. Nosso Senhor Deus e Pai, ajuda-nos a viver, Senhor, de modo digno do Teu santo evangelho. Os desafios são muitos, Senhor, mas o Senhor já tinha nos avisado dessa verdade. E nós não demos a devida atenção a ela. Por isso nos ajuda, Senhor, a estarmos sempre sóbrios e vigilantes. Ajuda-nos, Senhor, a orar e vigiar sem cessar, pois essa é a única forma de não cairmos em tentação. Ó Deus, eu quero apresentar a vida do irmão Fábio, da sua esposa, da pequena Laila, bem como de todos aqueles que ao lado deles estarão preparando o caminho para que nós possamos chegar em Vista Alegre, Senhor. Ajuda também o irmão José, que vai ser o portador da mensagem, bem como todos aqueles irmãos que o Senhor já colocou no coração para estarem junto conosco nessa obra, Senhor. Sabendo que essa não será
a única vez que estaremos lá, pois o propósito que o Senhor tem nos persuadido é de estarmos lá pelo menos uma vez a cada mês. E quem sabe, num futuro bem próximo, possamos ter uma igreja nesse lugar verdadeiro. Que seja a tua vontade, Senhor, sempre realizada, não a nossa. Ó Deus, ajuda a Dylan, ele que foi entubado ontem. Mas nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Eu oro, meu Deus, pela vida de César e de Lani, porque como nós dissemos ontem, nós muitas vezes só podemos imaginar o que eles estão passando. Mas nos ajuda, meu Deus, a como irmãos estarmos ao lado deles, tanto no sofrimento quanto na alegria. E acreditamos que em breve teremos alegria pelo restabelecimento de Dylan. Que o Senhor, como se compadeceu de Epafrodito, Senhor, e restaurou a saúde dele, possa também restaurar a saúde de Dylan. E nós possamos comemorar e celebrar, como o apóstolo Paulo mostrou aqui na carta de Filipos, na carta de Filipenses. Ajuda-nos, ó Pai, aqui no Alto das Pombas, a não retrocedermos, Senhor, diante dos constantes levantes. Que isso não venha esfriar a nossa fé, que isso não venha, meu Deus, de maneira nenhuma